E você tem convites que a gente, inclusive, falou isso, para expor em outras cidades também, fora do país? Conta pra gente como é que tá isso. Isso. Em junho do ano que vem, no Salão de Arte Contemporânea do Louvre, lá na França. Tem um salão lá e uma associação de artistas de Torino conheceu o trabalho e pediu para eu mandar 2 trabalhos para lá. Como é que eles conheceram o seu trabalho? Como é que eles descobriram você aqui? Na verdade, eu que descobri eles, né? É você que mandou os seus trabalhos e propôs Isso, porque assim, em qualquer profissão você precisa criar sua rede de relacionamento, né? E hoje, com a facilidade da internet, das redes sociais, você pode ter contato com o mundo todo numa facilidade incrível. E quando eu estava montando essa exposição, eu falei assim, poxa, deixa eu saber como que é lá no mundo afora, né? Entrei em contato com várias galerias e surgiu o convite dessa Associação de Artistas de Torino para mandar o trabalho. E é só na Itália você tem... Na Itália também você tem convite, Isso, né? na Itália também. Então, antes de ir para o Louvre, tem uma exposição lá em Torino, e depois de Torino vai para o Louvre, né? No Louvre também você que mandou a proposta ou é a mesma É a mesma situação? associação que expõe lá na Semana de Arte Contemporânea que tem lá no Louvre. E outras cidades aqui do Vale ou mesmo do Brasil, você também tem planos de seguir com a exposição, mostrar seu trabalho? Sim, pode ser que ocorra alguma exposição em São José dos Campos ainda esse ano, né? Aí esse ano eu encerro, porque senão fica muito repetitivo, muito perto. E como é que é a sua rotina de feitura mesmo no seu trabalho artístico? Você é daqueles que precisa de uma hora e sentar e fazer? Ou você se inspira numa hora que ninguém espera, você vai, senta e faz? Como é que é a sua rotina? Uma amiga uma vez perguntou para mim assim, quando eu estou fazendo, o que eu penso, né? Você está criando? Vai para assim, eu penso em terminar, porque esse é o objetivo, né? Eu preciso terminar, porque assim, é muito fácil você começar um trabalho desse tamanho e às vezes você olhar para o relógio e falar assim, nossa, vou parar aqui e vou embora. Mas aí são traços, então se você pegar todos eles, eu comecei e terminei. Se eu for levar para outro dia, é outra vibração, outra energia, outra coisa, vai atrapalhar o desenho, não vai ficar do jeito que eu quero. Então eu preciso finalizar. O que a gente vê também no seu trabalho é que eles têm... eles podem ter, assim, são meio confusos, né, as linhas tortas, mas a gente percebe que tem um começo e tem um fim no trabalho, né? Sim. Isso também você fez já antecipado, quando você fala que pensa em terminar, já com essa intenção. Já. O primeiro traço, ele é pensado. Eu já imagino, eu penso. Depois as coisas vão acontecendo ali de acordo com o meu humor, de acordo com a garrafa de vinho que está do lado. E você também dá títulos para os seus quadros? Não. Nenhum tem título? Nenhum tem título. Eu chamo eles de wave colors, só. São dos coloridos aí. E essas cores você sempre tem... Você costuma usar essas cores também em outros tipos do seu trabalho, como publicitária, por exemplo? Isso sempre voltado com cores mais fortes? Não, na propaganda você precisa seguir algumas regras, né? Porque senão o trabalho não é aprovado, o cliente, não é aceito. Ali é uma relação comercial, precisa ser respeitada algumas regras, né? Aqui não, aqui eu fujo das regras e vamos ver o resultado que dá. E tem como traçar um paralelo entre a publicidade e esses seus quadros artísticos? Tem sim, porque assim, a propaganda ela precisa impactar, tem que criar esse impacto positivo. E a arte também, você precisa chegar e ficar pensando, puxa, como sacada legal, como ele fez isso, onde, que nem eu falei, onde começou, onde terminou, né? Um amigo ontem me falou assim, pô, tem um aqui que parece que é alto relevo, né? E teve uma impressão que eu também não tive. Quando eu fazia no passado, inclusive aqui na mesa tem um, quando eu tinha 11 anos, que eu fiz aqui. As pessoas enxergavam algumas coisas. Nossa, tô vendo um papagaio, tô vendo um passarinho, tô vendo... Eu também enxergava algumas coisas às vezes, sabe? Cada um enxerga de um jeito, né? Tem isso também. As pessoas enxergavam ali, eu tô vendo um cachorro aqui, sei lá o quê. Hoje eu já não consigo enxergar mais, eu já não tenho essa percepção. E você começou a aprender a desenhar, a tomar gosto das aulas de educação artística que você tinha na escola, né? Educação, eu tive 2 grandes professoras nessa área, que foi a professora Marina, queria muito que ela viesse ver a exposição, mas não tenho contato dela. Professora Simões, que foi uma grande incentivadora,
que guardou um desenho meu há todos esses anos e está aqui na exposição. Sou super feliz ele está aqui, que nem eu tenho nenhum deles. Então, como é que você avalia hoje, eu não sei se você acompanha, você fala que dá aulas também, Isso. as aulas de educação artística para crianças? Qual é a sua opinião? As crianças hoje podem demonstrar aquele mesmo interesse que você demonstrou quando era criança, ou como é que você avalia? Eu não acompanho muito os baixinhos, não, mas eu acredito que assim, as crianças elas são estimuladas pela cor, pelo desenho, elas estão ali no momento certo, né? Então, os professores, eu acredito que eles façam isso, né? Estimular, derem um lápis, o papel, falar, crie sem o preconceito, sem a restrição. Ah, isso está feio, isso está bonito. Não, tudo é arte. O que você faria, por exemplo, para melhorar? Melhorar não, porque você fala que não acompanha muito, mas o que para você deveria ser feito na escola para estimular o interesse das crianças em educação artística? Eu acredito que o problema não seja a escola, sejam talvez as famílias. Porque a criança passa 4 horas na escola, mas ela passa o resto do tempo em casa, né? As políticas de cultura estão aí, né? Se você pegar a programação da Fundação Cultural, tem atividades para todos os gostos, para todo mundo. Seja aqui, se quiser ir para São Paulo, tem atividades. Se quiser ir para São José dos Campos, tem atividades, né? Eu acredito que as famílias elas precisam inserir mais, aproveitar mais esse equipamento público que está aqui, que é pago por nós, para estimular as crianças, adolescentes a participar mais, a questionar mais, né? E você tem contato, costuma ter contato com outros artistas da região ou do país também? Não, da região não tanto. Eu tenho mais contato com alguns de São Paulo, mas mais ligado à arte urbana mesmo. E você também costuma visitar exposições? Visito sim. Até por causa desse intercâmbio cultural, né? Uhum. Tanto que eu brinco assim, se você não é artista plástico, não, eu sou publicitário, tô brincando de artes plásticas aqui só. Quer dizer, tem uma hora que você acha que aquele intervalo grande que você ficou sem produzir, esse intervalo é capaz que volte daqui para frente? Pode acontecer. Para daí você produzir anos depois. Você é um artista assim, com intervalos. Né? Por projeto, assim, vamos dizer, né? Não pode acontecer, porque você precisa do estímulo, e para mim o estímulo foi o compromisso com o Capuz e com a Sônia, né? Eu tenho exposição, eu tenho compromisso com a equipe aqui do museu que acreditou no meu projeto, acreditou no meu trabalho, então eu quis trazer o melhor para eles, em todos os sentidos. Né? E você que visita muitas exposições, tem contatos também com pessoas ligadas a esse setor, tem algum quadro que ficou marcado para você quando você viu, algum tipo de gravura? Fala um pouquinho sobre o que você gosta mais nesse sentido aí. Uma vez assim que me marcou muito foi o quadro O Guerra e Paz, do Cândido Portinari. Guernica, do Picasso. Foram algumas obras assim que eu vi que me impressionou assim, pela capacidade de criação deles. Aqui em Jacareí tem um artista que eu ainda não tive o prazer de conhecer. O nome dele é Elton Brasil, não sei se você conhece. Tem quadros dele lá na Câmara. Tem, né? E eu acho ele fantástico. Então, às vezes, assim, estou buscando lá Picasso, Portinari, esse pessoal todo, mas aqui pertinho da gente tem um cara que é fantástico, o quadro, que a arte dele tem um movimento, tem vida. Cada cantinho que você olha tem uma situação do cotidiano. E é isso, o olhar ele precisa rodar, e você precisa questionar ali. Né? Pois é, às vezes as pessoas acham que na sua própria cidade ou na sua região, por acaso, o Vale do Paraíba, não encontram esses artistas talentosos como é o seu caso. Obrigado. Você falou do Elton Brasil também. Como é que as pessoas podem descobrir? O que você recomendaria para as pessoas? Por exemplo, elas comprarem algum livro de arte? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não, eu acho que é pegar a agenda cultural do município, do estado e participar de todas essas intervenções culturais que tem aqui na cidade, levar seus filhos, seus netos para participar dessas questões culturais mesmo. E acompanhando essa agenda também, você falou que não tem, ainda esse ano pode ser que você visite mais uma cidade, né, para expor, e o ano que vem você vai para a Europa, lá na França e na Itália. É na Europa mesmo que estão os grandes artistas? Você falou Picasso, falou aí
desses quadros famosos. Qual é o patamar que você enxerga o Brasil hoje relacionado à Europa, nesse sentido de produzir artistas? Então, a grande diferença é assim, o Brasil é um país muito novo ainda, né? 500 e poucos anos. Lá fora já existe há muito tempo essa questão da arte, da criação, do estudo. E lá existe um mercado para isso, se consome muito isso, né? É essa a grande diferença. Mas a gente está caminhando, assim. O Brasil é um país de tamanho continental, então, assim, você tem em São Paulo mesmo, tem grandes centros que as pessoas consomem arte, tem galeria, tem exposição todo dia, e tem região que não tem. É natural, isso vai ter em qualquer lugar do mundo. E quais são os próximos projetos? Você é daqueles artistas que pensa, assim, mais para frente, por exemplo, depois que passar a fase da Europa. Quanto tempo vai ficar na Europa lá os seus quadros, você sabe? Vão ficar acho que 15 dias. Né? 15 dias? Isso. Você projeta mais alguma coisa para frente? Não. A princípio lá já vai ser no meio do ano. E as coisas acontecem, né? Os caminhos vão se abrindo e aí eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Para a gente encerrar então a nossa conversa, para fixar o convite, né, até o dia 30 de outubro para as pessoas visitarem aqui, como é que você define a pintura? Como é que você define as artes plásticas? O que é esse universo para você? Quando eu recebi o convite, eu falei assim para alguns amigos, é importante que essa exposição ela gere negócios. Mas quando eu falo negócio, não é no sentido financeiro, mas é no sentido de movimentação, de pessoas, de mídia, de curiosidade, de estímulo. Outro dia eu estava aqui, tinha algumas crianças que vieram visitar a exposição, fizeram perguntas, esse tipo de negócio que é bacana, essa energia, porque os quadros estão aqui, uma hora eles vão para alguém, uma hora eles vão cair, vão quebrar, uma hora some, enfim, isso aqui é material, mas essa movimentação que é bacana, né? E também assim, parte da renda do que vai acontecer aqui, eu vou doar para uma ONG, que eu sou diretor, que é o Guri na Roça, a gente está construindo uma sede lá. Então vai lá um tijolinho lá para ajudar. Você também faz parte desse projeto, o Guri na Roça? Faz parte desse projeto, né? O pessoal do Guri foi o que incentivou a fazer essa exposição. Então, o que der aqui vai lá para ajudar a construir. Porque as pessoas podem vir aqui e comprar quadros. Não podem levar agora, mas podem reservar, enfim. Daí as pessoas compram e o dinheiro vai para essa entidade? Uma parte desse recurso vai para o Guri na Roça. Faz tempo que você faz parte do Guri na Roça? Na diretoria recente, mas há tempos eu gosto deles e colaboro com eles. Então, São 84 crianças e adolescentes, um projeto social. É um projeto bem conhecido do Jacareí também, né? Sim, bem conhecido. Tá certo, Rodrigo. Eu quero agradecer sua recepção aqui na sua exposição. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Tchau. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Eu fui me encontrar com o artista plástico Rodrigo Casagrande no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, em Jacareí. É aqui que está em cartaz a exposição Alegria, na qual Rodrigo, aos 29 anos, exibe seus trabalhos como pintor em telas que misturam essencialmente as cores mais vibrantes. A mostra, que está em cartaz desde setembro, já atraiu muitos visitantes e arrancou elogios das pessoas pela sua criatividade bem aflorada. Na conversa, Rodrigo Casagrande, nascido na cidade de São Paulo, capital, vai contar como começou a se interessar pela arte desde criança, pois aos 8 anos arriscava desenhos que lhe renderam uma pequena fama. Hoje está casado com Daniele, tem um filho e mora em Jacareí. Tem como influências artistas do porte de Miró, Pablo Picasso e Romero Brito, e vai falar sobre elas no programa. Mas ele começa mesmo falando sobre a sua vida e a sua infância.
Bom, Rodrigo, obrigado por receber a gente aqui no museu, na sua exposição aqui, né, Alegria. Como é que começa esse seu interesse pela pintura, pela arte, desde criança? Tudo bem? Eu que agradeço. Desde criança, assim. Desde que eu me lembro, 8 anos, 9 anos, 10 anos, assim, na escola, os trabalhos de pintura sempre saíam algumas coisas mais abstratas, né? Os professores começaram a estimular, vamos fazer mais, e começou por aí. E é um trabalho que você sempre se interessou por aqueles trabalhos de escola mesmo, de pintar o desenho? Sempre. As aulas de arte sempre eram as mais divertidas, né? As aulas de humano sempre foram as mais divertidas para mim. E eu com os professores estimulando, ia produzindo muito, eu trabalhava criança, né? E aí eles iam ficando com os trabalhos, iam mandando para feira de ciências, coisas todas. No comecinho assim. Era só brincadeira, né? Era só brincadeira, só brincadeira. Usava para fazer a capa do caderno, fazia vários, ia encapando e tal, ia fazendo isso. E os seus pais têm alguma relação com arte também, ou eles não é desse ramo? Não é desse ramo, mas sempre estimularam. Arte, música, cinema, essas coisas assim. Eles trabalham em quê, os seus pais? Meu pai foi metalúrgico, a gente é aposentado, minha mãe era dona de casa, ele já faleceu. E a partir de que momento você começa a ver que o seu trabalho pode dar um fruto, as pessoas começam a se interessar mais? É na adolescência? Conta como é que foi. O trabalho de arte em si eu parei um bom tempo, mas esse caminho de arte, de cor, desenho, eu levei para minha profissão, que eu sou publicitário, então me ajudou na escolha dessa profissão, dessa faculdade que eu cursei. E a partir de que momento você vê que a sua pintura poderia dar para você uma outra carreira além da publicidade? Que agora você tem uma exposição, né? Como é que você percebeu isso? Não, isso foi recente, foi há uns 2 ou 3 anos atrás que eu comecei a produzir algumas coisas, guardar em casa, mostrar para alguns amigos e eles ficavam estimulando, vai, faz. Mas é uma questão de foco, né? Eu tenho uma agência onde eu estava começando, então eu cuidei dela. Depois estava tudo funcionando lá, eu montei a exposição e a convite do Capuz, da Sônia Ferraz, e trouxe para cá. E você, como é que você se inspira para fazer seus quadros? Como é que você começa eles? A gente estava falando um pouquinho antes da entrevista, você tem alguns quadros que nem se lembra como é que começou, né? Tem alguns que eu me inspiro e alguns as pessoas se inspiram por mim, né? As pessoas falam, nossa, por que você não faz um todo vermelho, tal, como tem um ali atrás? E aí eu vou começando, e aí eu não acho que fica bom, porque o que eu gosto das cores é que elas não têm forma. Eu falo que elas são desinformadas, né? Começa num lado, termina no outro, não tá nem aí para degradê, não tá nem aí se combina ou não combina. O importante é criar esse aspecto abstrato mesmo. Então quando alguém pede para mim assim, tenta fazer um coração, eu faço, mas não vai dar certo, costumo jogar fora, né? A inspiração, às vezes eu estou aqui conversando com você, me dá um insight assim de uma combinação de cores. Aí eu vou correndo, pego os lápis de cor ali, vou testando e pronto. Não tem muito teste. O que está no papel é. E é sempre com lápis de cor? É sempre esse mesmo tipo de material que você usa? Sempre o mesmo material. Lápis de cor, esse que se compra em papelaria, que as escolas fornecem, e o papel que tem em casa, ou quiser um pouco mais específico para desenho, mas o papel que tiver. Esses desenhos você fala que não tem forma, né? Como é que as pessoas podem identificar, por exemplo, um desenho seu numa exposição? Como é que você diria que é uma característica marcante da sua obra? Acho que são essas ondas, né? Esse wave colors, que os amigos costumam me falar, né? Essa onda, essa coisa que não tem forma mesmo, que é o traço marcante. Aqui na exposição tem alguns desenhos que não tem esse traço. Eles me incomodam um pouco. Do lado bom também que eu gosto deles, porque eu consegui sair daquela zona de conforto, que é sempre fazer o desenho com os traços parecidos, né? Mas o normal mesmo são esses aí com essas ondas coloridas mesmo. E você tem referências? Você costuma se inspirar em outros artistas plásticos?
Sim, Pablo Picasso, né, o espanhol fantástico, ele brincava com as cores e formas dessa maneira, não estava muito aí que as pessoas iam achar. O espanhol também é o Miró, eu gosto muito dele. E um artista plástico amigo meu de São Paulo, que ele é grafiteiro, o Celso Gitai, que brinca com as cores também na arte urbana. E aí você fala que eu li uma entrevista sua que você disse que, até você citou agora há pouco, desenhar vaso e flor não é com você, né? Você, como você falou, seus desenhos são assim, meio fora de forma. Isso mesmo. Essa exposição faz parte do calendário do Ministério da Cultura, que se chama Primavera nos Museus. Acontece no Brasil inteiro, no Brasil todo. E quando o Capuzzi me convidou, a proposta era criar temas de primavera. Então, primavera tem a ver com flores, tem a ver... Eu até tentei fazer uma pesquisa em relação a isso. Até saiu um trabalho em relação a isso, mas depois não deu, porque eu preciso dessa liberdade, né? Eu não consigo ser conduzido. Né? Se fosse, por exemplo, alguém encomendasse um trabalho de você, de algum determinado desenho, você não ia conseguir fazer. Teria grandes dificuldades. Por conta dessa liberdade que você fala. Né? Teria grandes dificuldades mesmo. E você também parou de desenhar, né, por um tempo para se dedicar à publicidade. Isso, a publicidade, ao casamento, ao meu filho, né? Então a nossa rotina ela vai endurecendo, né? E aí depois eu voltei aos pouquinhos. Na publicidade você chegou a trabalhar com alguma coisa relacionada a desenho ou não? Trabalho na minha agência, a gente tem uma equipe de criação, a gente senta, discute, trabalha com cores, trabalha com forma, mas aí é pro aspecto corporativo, né? Aspecto comercial. E o que levou você a voltar a querer desenhar depois de um intervalo grande, parado, e você depois volta aos desenhos? O que te levou a voltar? Eu acho que para toda profissão você precisa ter uma lacuna, né? Você precisa ter um outro caminho para até poder abastecer aquilo que você faz todo dia, né? São agentes motivadores, eu acho, né? E foi isso que me levou a montar essa exposição aqui. Essa motivação para poder ser um publicitário melhor. Uhum. Nesse intervalo, então, você nem chegou perto de lápis de cor, papel, ou fez alguma coisa? Nesse estilo, não. No intervalo que teve, eu dediquei um pouco mais ao stencil art, que é mais ligado a pop art mesmo, a grafite, uma coisa mais urbana. Tanto que eu dou algumas oficinas lá na Univap com a professora Cláudia Pimentel, e o curso de rádio e TV que tem lá, eu dou uma oficina de cenografia para eles. Mas é uma coisa bem pontual, assim, me dediquei a isso. E aí depois eu juntei esse material. Quando você fala nessa stencil art, pop art, explica pra gente, para aquelas pessoas que não entendem, do que se trata isso, que tipo de desenho acomoda mais esse tipo de estilo? Isso, é mais arte de rua mesmo, grafite, de muros, de fachadas. E é feito com tinta spray, é feito com moldes vazados, com recorte com estilete, cola, tem todo um trabalho bem manual dele. Mas dá para fazer camisetas, dá para fazer telas, dá para fazer, enfim, bastante coisa. E quando que surgiu a ideia de fazer essa exposição? Você já falou do convite do Alberto Capuzzi, né, que é o diretor do museu. Isso, exato. Quando ele te convidou para fazer a exposição, você já tinha todos esses desenhos preparados ou não? Não, eu devia ter uns 30% preparado. Então você teve que produzir mais para fazer. Isso, alguma parte eu tenho, mas eu não trouxe para cá, porque eu acreditava que não estava no nível que eu queria. E alguns outros eu produzi nesse período aí de 2 ou 3 meses que ele fez o convite. E essa exposição que vai até dia 30 de outubro, né? Exato. O que as pessoas, quando chegarem nessa exposição, vão encontrar? Descreve pra gente os temas desses quadros que você fez, fala um pouquinho sobre isso. Rodrigo, quando surgiu o convite, eu testei agora que essa exposição faz parte da Primavera nos Museus, né? E eu precisava dar um tema, né? A professora disse que precisa dar um tema. Mas eu não queria nada ligado à primavera, nada ligado a flores, porque eu já sabia da dificuldade que eu ia ter em criar isso, né? A pessoa vê primavera, chega aqui, não tem nada de flor, vai ter aquele susto. E para os amigos, para as pessoas que eu mostrava esses trabalhos, até assim, com uma questão de insegurança, todo mundo fala, nossa, mas é tudo muito alegre, tudo muito colorido, quase uma cromoterapia. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí, na hora de decidir o nome, o pessoal da agência lá, a Paula e o Cauê,
falaram assim para mim, Rodrigo, é alegre, é alegria, põe nome alegria, que é o termo assim simples e objetivo para essa exposição, que é todo mundo quando para na frente dos quadros sempre esboça um sorriso, e é isso que eu quero, né? E cor ela é alegria, né? Você sempre utiliza, a gente percebe, cores fortes. Isso. Esse também é proposital, de você não usar, por exemplo, cinza ou marrom, sei lá, é proposital. Na verdade, assim, muitos trabalhos você pode ver que não tem cor escura. Eu tento fugir um pouco, né? Porque eu acho que é a ausência de cor. Quando escurece muito é a ausência. O branco também é uma ausência de cor. Mas aí eu fui tirando isso de lado, fui testando um pouco mais para ver como ia ser o resultado e alguns eu gostei do resultado, sim. E como é que tem sido a repercussão da exposição? As pessoas têm visitado, falado com você? Todo mundo tem falado assim, nossa, eu não sabia que você fazia isso também, eu achava que você só cuidava da agência. Eu falei, fácil, né? A gente precisa ter outras atividades, né? Além da laboral, da profissão. E é uma coisa, por exemplo, que você quer mais pra frente se tornar um profissional, por exemplo, chegar a vender quadros seus em outras exposições, ou isso para você é uma utopia muito difícil de conseguir? Não, eu acho que tudo que é para sempre é muito longo, né? Acho que são fases, né? Fiz aqui, vou medir o resultado, vou ver se foi bacana e outros convites surgem, outras coisas surgem, né? E é o que eu gosto e eu pretendo seguir sim. E você tem convites que a gente inclusive falou isso, para expor em outras cidades também, fora do país? Conta pra gente como é que tá isso. O primeiro traço, ele é pensado. Eu já imagino, eu penso, depois as coisas vão acontecendo, a vida de acordo com o meu humor, de acordo com a garrafa de vinho que tá do lado.